Deus é bom e a sua misericórdia dura. Eu cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Uma satisfação imensa mais uma vez estar aqui para juntos compartilharmos do amor de Cristo. Eu estarei lendo em Salmos 77, versos 14 ao 20. Inicialmente quero já aproveitar o ensejo e agradecer a oportunidade, né? A gente sabe que a nossa vontade é de ficar no banco, mas a vontade de Deus é que a gente fale também. E hoje chegou o dia de falar. Estivemos aqui ontem num abençoado evento e hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar para os irmãos. Salmo 77, o versículo 14 ao 20. A minha versão diz assim: Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu declaraste a tua força entre o povo. Com o teu braço tu redimiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram. Elas tiveram medo, as profundezas também se atribularam. As nuvens derramaram água, os céus enviaram um som, tuas flechas também saíram. A voz do teu trovão estava no céu, e os raios iluminaram o mundo. A terra tremeu e se agitou. Teu caminho está no mar, e a tua vereda nas grandes águas, e os teus passos não são conhecidos. Tu lideras teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Prometo não demorar mais do que das outras vezes, que já demorei. Eu fico muito feliz quando eu recebo a oportunidade para falar, mesmo tendo a minha retaguarda, obreiros muito preparados, né, irmão Carlão? Obreiros dignos de estar falando em nosso lugar, mas bondosamente cederam a nós. O pastor Arnaldo voltou, está aí, né, pastor Arnaldo? Queria que estivesse o senhor aqui no meu lugar, mas aproveitando que hoje era o dia do pastor, hoje era o meu dia de folga, né? Mas cavalo que berra o curral, né, é laçado. Amados, Salmos, sem sombra de dúvida, é um livro que traz muitas poesias sagradas, poesias bíblicas e poesias que por muitas vezes já aliviou os nossos corações. E me chama a atenção, pois nestes 150 cânticos do Inário de Israel estão registradas as mais diversas sensações pelas quais o ser humano passou nessas épocas. Sou admirador do livro de Salmos porque ele retrata a extrema alegria, mas também retrata momentos de extremas tristezas. Ele relata a vitória retumbante, mas também alerta da derrota uma vez alcançadas. Quem já leu o livro sabe que pessoas foram vitoriosas e outras não foram. Também no livro dos Salmos nós temos a expressão da realidade e da espiritualidade. Salmos, na minha concepção pequena, eu o chamo o livro das orações sinceras, pois as orações sinceras, elas ocorrem
em momentos nas quais nós estamos na extrema dependência de Deus. Orações tão sinceras assim, eu só a vi em algumas liturgias ou em alguns livros litúrgicos que ocorreram no Hades, no inferno. Lembra da oração do rico que pede ao pai Abraão que permita que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos e coloque em sua boca? Uma oração sincera. Na verdade, os salmistas rasgavam o coração, não para disfarçar diante de Deus e para expressar aquilo que não eram. Era o quebrantamento para que Deus intervisse. Ao contrário disto, há uma ousadia no livro dos Salmos, dos salmistas expressarem o que é, o que está vivendo e o que está acontecendo. É um livro descortinado, é a real, nua e crua como deve ser. Onde o que vale não é a posição que se tem diante dos homens, mas sim diante de Deus. É um livro onde a importância não é a fama da terra, mas a glória de Deus que habita em nós. Um livro que aponta para a realidade da vida dos servos de Deus, que os sendo servos de Deus também enfrentam problemas, pelejas, dificuldades, e nós não estamos livres de sofrer as dificuldades do mundo. O livro de Salmos não nos engana, não nos leva a uma ilusão, não a um mundo fantasmagórico, mas nos agarra à realidade e ao mesmo tempo transpõe a nossa alma à esperança de que, apesar do choro durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Então, quando eu olho para este livro, quem é dentre nós que não tem um salmo que alegra a nossa alma no dia de uma tristeza? Quem é de nós que não usa uns salmos em que nós não temos mais condições terrenais, nós abrimos o livro de Salmos e buscamos de Deus uma resposta? Quem é que nunca se apegou ao Salmo 23 de Davi? O Senhor é o meu pastor, nada há de faltar. Quem é que não se alegra ao ouvir o Salmo 27, o verso 10, dizer: quando meu pai e a minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Quem é que não se alegra ao ler o Salmo 34, verso 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Todas as vezes que leio este texto me lembro, não interessa a quantidade de lutas que eu tenho, para cada uma delas Deus tem uma vitória para me dar. Quem é que não se alegra lendo os Salmos 37, versículo 25, quando o salmista diz: eu fui jovem e agora eu velho estou, ainda assim eu não vi o justo abandonado, nem a sua semente mendigar o pão, porque Deus cuida de cada um dos teus filhos. Pode faltar na casa do rico, pode faltar na casa do pobre, mas não vai faltar na casa de quem confia em Deus. Quem confia em Deus não dorme no sereno, porque Deus dá a casa aos teus servos.
Quem é que não se alegra ao ler o Salmo 40 que diz: eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem é que nunca derramou lágrimas ao ler o Salmo 42, verso 5, dizendo: porque estás tu abatida, ó minha alma, e porque estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Quem é que nunca alegrou-se ao ler os Salmos 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação? Quem é que nunca parou diante de Deus e orou como Davi no Salmo 50, versos 11: não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Dá para viver sem muitas coisas nessa terra, mas não dá para viver sem a presença de Deus. É impossível sobrevivermos se Deus não controlar os nossos passos. Quem é que nunca se emocionou ao ler o Salmo 70 dizer: apressa-te, ó Deus, para me livrar, apressa-te para me socorrer, ó Senhor? Quem é que nunca parou diante do Salmo 90, versos 12, e se alegrou com a expressão de Moisés que diz: então ensina-nos a numerar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábio. A sabedoria pode nos livrar de muitos enroscos. Quem é que nunca veio para o culto lembrando-se do Salmo 100? Fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras, servir ao Senhor com alegria, vinde diante da sua presença com cantos. Quem é que nunca parou diante do Salmo 103 e se alegrou dizendo: bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim, bendito o seu santo nome. Quem é que nunca parou diante do Salmo 110, o verso 7, que diz: ele beberá do ribeiro no caminho, portanto ele levantará a cabeça. E aí você me pergunta: pastor, esse salmo eu não conheço ele muito não, mas esse salmo ele fala justamente de alguém que pode entrar na de Recanto do Bosque num domingo, dia comum de descanso, e perguntar o que ele faz aqui todos os cultos de domingos. E eu respondo: matar a sede para continuar com a cabeça erguida. Porque o crente vem aqui domingo, pois somente aqui jorra a água da fonte viva que é Cristo. Quem é que não para e adora a Deus pelo Salmo 115 que diz: não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a honra e toda a glória, porque os deuses das nações são de prata e ouro, mas eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm narizes, mas não cheiram, eles têm mãos, mas não seguram, eles têm pés, mas não andam, mas nós confiamos no Deus de Israel, que é socorro e escudo para os teus. Quem é que nunca parou diante dos Salmos 121 dizer: lembrarei dos meus olhos para os montes, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? E tem a resposta no mesmo 121: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem é que jamais parou diante do Salmo 124, versículo 7, que diz:
A nossa alma escapou como um pássaro fora do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. E aqui eu faço uma observação, abro um parêntese e profetizo na vida de quem está aqui nesta noite. Fique tranquila, minha irmã, o laço já se quebrou e a sua família saiu em paz. Quem é que não para diante dos Salmos 125, como disse o salmista? Aqueles que confiam no Senhor, será como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Quem é que nunca deu à sua alma o privilégio do Salmo 133, que diz: contemplai quão bom é, quão agradável é, para os irmãos habitarem juntos em união. Quem é que nunca parou diante do último Salmo 150 que foi lido aqui hoje, o versículo de número 6, que diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Não, eu não louvo ao Senhor porque tenho dinheiro, eu não louvo ao Senhor porque tenho pouco dinheiro. Você louva a Deus porque está vivo, e a abundância de respirar é o dom gratuito de Deus. E nesta noite desce ao meu coração a intenção deste Salmo 77, escrito por Asaf, um dos principais salmistas registrado na Bíblia Sagrada. A família de Asaf, junto com Asaf, é sem dúvida de desmerecer qualquer outra família, mas é a família mais tradicional da Bíblia Sagrada. Asaf é do tempo de Davi, e ambos tiveram uma amizade profunda e muito qualificada. Davi era salmista, mas não era levita. Asaf era salmista e também era um levita. E você pode me perguntar, e qual é a diferença? E eu respondo para você que Davi era rei, mas dentro da igreja as credenciais reais não entram. Pois aqui o terreno é plano. Se é juiz lá fora, aqui dentro é servo. Se é engenheiro lá fora, aqui dentro é servo. Se é rei lá fora, aqui dentro é servo. Porque dentro do templo só há lugar para servos do Altíssimo. Lá fora Davi regia o povo, mas no templo Asaf é quem regia o canto. Ou seja, é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 1, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Deus usa o menor e o maior precisa ouvir, porque Deus usa até a jumenta, e nesta noite Deus estará usando a quem Ele quiser. Asaf foi chamado por Davi, e ele acompanhou toda a jornada ministerial de Davi. E também é reputada a família de Asaf o canto congregacional no dia da inauguração do Templo de Salomão. Há quem diz que no dia foi louvado o Salmo 136, que diz: ó, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Quando uma canção abria os céus, que havia uma confusão de que ou o céu havia descido,
ou a igreja havia subido, qualquer pessoa, sem sombra de dúvida, diria: é Asaf que está cantando. A glória de Deus se apoderava dele, e não havia confusão em saber que era Asaf que estava cantando. Dava prazer ouvir Asaf cantando. Mas agora no Salmo 77, que nós lemos do versículo 14 ao 20, nós não podemos olhar a grande reputação de Asaf. O que ele quer rasgar neste hino de 77 é a sua alma diante do Altíssimo. E ele faz isso com muita essência. Vejamos o Salmo 77, e eu peço que coloque no primeiro e venham me acompanhando. No primeiro verso, a gente descobre que chegou ao final da circunstância. Imagina você assistir um vídeo e logo no início mostrar o final da história. É o que está mostrando o versículo de número 1. Guiastes, cadê o 1? O 1 diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus com a minha voz o clamei, e ele deu ouvidos a mim. Mas quando nós olhamos a partir do verso 2, nós vamos encontrar uma história muito diferente, e eu prometo não ser extenso para não tornar os irmãos cansativos. O versículo de número 2 diz: no dia da minha tribulação, eu busquei o Senhor. Minha ferida correu na noite e não cessou. Minha alma se recusou a ser consolada. É Asaf dizendo: eu canto na igreja? Sim. Eu prego na igreja? Sim. Eu participo da ceia? Sim. Estou presente em todos os cultos? Sim. Mas eu tenho tempo de angústia também. Eu não sou anjo, não estou sujeito às intempéries da vida, como os anjos não estão. Apesar de estar na igreja e sentir o toque das mãos de Deus, vira e mexe, eu sinto a mão da minha angústia me impedindo de cantar, me impedindo de adorar, me impedindo de orar, porque a minha angústia quer me tirar da presença de Deus. No versículo de número 3, eu me lembro de Deus e estava atribulado e reclamei, e o meu espírito estava sobrecarregado. É Asaf dizendo: quando trago à memória Deus, me confunde. Não me dá tranquilidade, porque parece que ele está vivendo o antagonismo e a ambiguidade, uma vida dupla. Ele está no templo, mas tem dúvidas. Ele está no templo, mas não tem a alma sossegada. Ele está no templo, mas não está 100% satisfeito. No versículo 4, ele diz: tu sustentas os meus olhos acordados. Como ele está dizendo, eu não consigo dormir, porque Deus segura os meus olhos. Estou tão atribulado que não consigo falar. Ele não está dormindo, a insônia chegou, mas também não consegue entender o processo. Ele vem à igreja, não entende a palavra de Deus. Ele retorna para o seu lar e a palavra de Deus não o conforta. No versículo 5, considerei os dias de antigamente, os anos dos tempos antigos. Então ele começa a lembrar do passado. Vê somente o que passou. Porque quando estamos em uma crise, parece que o ontem era melhor. Parece
que o povo do Egito disse: nós estamos no deserto, mas quando éramos escravos, tinha cebola para comer. Nós estamos no deserto, mas quando estávamos escravos no Egito, nós tínhamos palha para deitar. Ou seja, quando a alma está ferida, dá uma vontade de agarrar o passado e não sair de lá. Versículo 6. Na noite eu chamo à lembrança a minha canção. Ou seja, eu me tranquilizo em canto. Converso com o meu próprio coração e o meu espírito fez uma busca diligente, uma investigação. Asaf, o que está acontecendo com você? Asaf, aonde você errou? Asaf está dizendo: eu consigo cantar no templo, consigo cantar para multidões, mas eu já não consigo cantar sozinho. E é aqui que eu me preocupo, fico um pouco assustado, porque Asaf não tem mais força para a fé individual. E nós sabemos que quando desacreditamos, nós começamos a fazer pergunta: por que isso acontece, pastor? E eu te respondo: quando você canta para os outros, você depende do que as pessoas estão sentindo para receber Deus dentro. Mas quando você canta para você mesmo, você está cantando para os seus ouvidos ouvirem. E você só pode cantar naquilo que você acredita. Diante do povo, Asaf parece forte. Diante do povo parece crente. Diante do povo parece espiritual. Mas quando ele está sozinho, a voz da consciência diz para ele: você não está bem. Esse ministério não é para você. Você sabe que o coração do homem é enganoso e o coração está te enganando. Então, mata por dentro para parecer bonito por fora. É as redes sociais. A pessoa está dormindo em camas separadas dentro de casa, mas para chegar na igreja, chega o casal de mãos dadas. Às vezes, você está em casa com a mesma síndrome de Nicodemos, aquela angústia pairando no seu coração, mas nas redes sociais, o seu sorriso é largo, o fundo de parede é de um lugar no qual é o sonho de qualquer ser humano. A vida de aparência por fora, mas a vida podre por dentro. No versículo 7, continua Asaf dizendo: o Senhor rejeitará para sempre? Ele não será mais favorável? E aqui no versículo 7, eu chamo a atenção dos irmãos, que eu não estou falando de um homem incrédulo. Eu não estou falando de um fariseu. Eu não estou falando de um hipócrita. Eu estou falando do líder do coral da igreja de Israel. No versículo de número 8, sua limpa misericórdia se foi para sempre. Acaso sua promessa não falha para sempre? Asaf vê Deus operando na vida do mundo inteiro, mas quando chega a sua vez, parece que as águas se param. Quando o anjo vem para enfiar a mão no balde da bênção, está vazio. E Asaf pensa: por que só na minha vez que a bênção foge? Quando tem enfermo em casa, a gente fala: Deus,
como o Senhor curou lá no culto, cura aqui em casa também. Mas parece que Deus não responde a sua oração. A criança doente, você põe a mão na cabeça, está com 37 de febre. Quando você faz a oração e tira, o menino começa a convulsionar de tanta febre, 40 graus. Você fala: Deus, o que está acontecendo? É uma alma dilacerada. A Bíblia diz que esperança tardia, ela angustia o espírito. Há quanto tempo eu estou esperando? No versículo 9, Asaf continua: esqueceu-se Deus de ser gracioso? Cadê a graça que é o favor imerecido? Por ira eles encerrou suas teras misericórdias. Até aqui Asaf arranca tudo que estava machucando ele e coloca diante de Deus. E aqui eu te digo, Deus, Ele não tem medo das suas crises. Com todo o perdão, se um psicólogo consegue te ouvir todas as suas mazelas, anotar e não ficar contaminado, o teu Deus é maior e não se contamina. Pedro teve coragem de dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Joga para Deus. Chega aqui, pega a caixa espiritual, enche dos seus problemas dentro dela e faça como Pedro: Deus, pertence a ti os meus problemas, e volta para sua casa descansado. Qual é o maior problema da sociedade hoje? TAG, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, síndrome do pânico. Estamos doentes, cheios de enfermidade. Pegue todos esses problemas e fala: Deus, não são mais meus, são seus. João, chamado de João Batista, mas na verdade não tinha sobrenome naquela época, é João o Batista. Quando ele está preso, angustiado, ele chama um dos seus discípulos e fala para ele assim: ó, vai até lá Jesus e pergunta para ele se ele é o verdadeiro Messias. O moço chega lá, Jesus olha para o menino e fala assim: vai lá e fala para João que aqui o cego vê, o paralítico anda e os pobres recebem a mensagem da salvação. É Deus dizendo: eu sou verdadeiramente o teu guia. Deus não tem medo dos seus questionamentos complicados. Todo mundo tem um momento de questionar, mas Deus, tu não é maior? Parece que o diabo está chegando toda vez e consegue te derrubar. Você fala: mas eu sirvo um Deus maior, o que está acontecendo? Deus não tem problema com os seus problemas, Deus não tem fraqueza com as suas fraquezas. Pode lançar tudo em Deus, que Ele recebe e soluciona o seu problema. Em Mateus 28, versículo 38, Jesus disse: a minha alma está demasiadamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. O próprio Jesus, no momento da angústia, sabia que ia ser crucificado. Ele fala: a minha alma está demasiadamente angustiada até a morte. Ele chama alguém e fala: ei, fica aqui pertinho de mim até que não chegue o momento. Chega para Jesus, chama ele mais para pertinho e fala assim: Jesus, fica aqui pertinho até que não chegue o problema, para quando chegar o Senhor fazer eu vencer. Se Jesus fosse um coach na hora do Getsemane, imagina,
Jesus ia chegar e falar assim: ó, gente, está tudo bem, está tudo sob controle, já fiz os cálculos, minha autoestima está lá no topo. Mas Jesus não era coach. Jesus, quando sentiu antecipadamente o sofrimento da cruz, ele disse: se for possível, meu Pai, passa de mim esse cálice, mas, porém, todavia, que seja feito a tua vontade e não a minha. Jesus está dizendo: nenhum ser humano está preparado para a cruz. Só vou suportar, pois estou obedecendo ao Pai. E quem obedece o Pai, vence. O versículo de número 10, estou quase acabando. Asaf: e eu disse: esta é a minha enfermidade, mas eu me lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo. No versículo 10, Asaf agora ele começa a entender que sem Deus é impossível viver. Aí ele está dizendo: agora eu entendi que o problema não está em Deus, o problema está em mim. Ele raciocina e falou: eu entendi, mas se o problema está em mim, a mão de Deus resolve. O versículo de número 11, e para os irmãos saberem que eu estou no fim, eu vou falar só o 11 e o 13. O 11 disse: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Maravilha aqui é uma coisa que sai da curva. Maravilha é aquilo que não é natural. Maravilha é aquilo que sai do comum. Sabe o que Asaf está dizendo aqui no versículo de número 11? O Deus que eu sirvo não faz o que é comum. O meu Deus faz maravilhas e Ele vai prover ainda hoje. No próximo verso a gente percebe que o discurso ainda continua mudado. Ele diz assim no versículo 13: teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é um Deus tão grande como nosso Deus? Asaf, ele tem 2 salmos nesse mesmo tom de oração. Um clamor, um desabafo. É o Salmo 73 e o Salmo 77. No Salmo 73, no versículo 17, diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Pregador, eu não entendi, eu te explico detalhadamente. Aqui Asaf está dizendo: então serei mais claro para que os irmãos entendam. Você pode ter vindo de onde veio, com uma carga de miríades, de toneladas nos seus ombros, mas quando você entrou aqui, Jesus já substituiu a sua carga. Ele chamou o anjo e falou: vai lá, substitui a carga pesada pela leve. Substitui a carga pesada pela leve. Substitui a carga pela leve, porque eu quero abençoar os meus filhos. Servir a Deus nem sempre é romantizado, como o pessoal tem ministrado nos últimos dias. Não é romantizado porque Jesus morreu crucificado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. João foi colocado numa ilha para ser comido por bichos, depois de ser fervido no óleo quente. Não é um mar de rosa,
Mas nós bem entendemos que se Deus não estiver no barco, a nossa embarcação afunda. Tem uma canção que eu gosto muito dela. Vou pedir só para o irmão parar e para mim poder. A irmã pode ir. A canção é assim, ó: vai ficar tudo bem, eu estou no controle da situação. Acalma, quieta o teu coração. Conheço a história de quem é fiel. Filho, tudo bem. Eu sei que os teus pés já devem estar cansados. Por isso, filho, eu te levo nos meus braços. Pare de chorar, vou te ajudar. Filho, vai ficar tudo bem. Eu vim para te falar que vai ficar tudo bem, porque Deus está no controle, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.